Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coprodução Argentina-Brasil que passou no Festival do Rio, tá? Que eu não tive a oportunidade de assistir, tá? E é um filme que desperta muitas reflexões, né? Sobre muitas das coisas que têm acontecido ultimamente por aí. Trata-se do filme Puan, tá? Vou dar spoilers aqui, como sempre, tá? Pra gente poder entender a nossa conversa, tá? Mas a gente tem... Que situação é essa? Puan é o nome de uma universidade que tem em Buenos Aires, né? Que é da universidade, vamos dizer assim, é como se fosse a faculdade de filosofia da Universidade de Buenos Aires, né? Puan é mais ou menos, eu não sei o que significa a sigla, né? O que significa Puan, né, no caso, mas é como se fosse a faculdade de filosofia da Universidade de Buenos Aires. A gente tem um professor que era o catedrático lá, né, no caso, que está fazendo o seu Cooperzinho matinal, né, dando sua corridinha, aí ele infarta e cai morto, né? E de repente a vaga para cátedra, né, a vaga de catedrático, né, acaba ficando aberta. Esse professor que era o catedrático que morreu, ele tinha um discípulo, né, que também é professor da universidade, né, chamado Marcelo, tá? E o Marcelo, né, ele é um cara bem que segue a linha desse professor que acabou morrendo, né, no caso. E esse professor ele tinha um ensino muito bem tradicional, falava dos filósofos, falava do Hobbes, do Locke, do Rousseau, né? E ele estudava a filosofia de um jeito bem tradicional, né? Para ficar bem claro mesmo aquela coisa de você ver o que cada filósofo pensava, você discutir o pensamento de cada filósofo, aquele negócio todo. No dia que vai ser feita a homenagem, né, ao professor o catedrático que morreu, né, esse professor, o Marcelo, né, que é o discípulo, né, do que morreu, ele acaba reencontrando um antigo colega de faculdade, né, que está com uma vida sensacional. O cara está vivendo na Alemanha, ele participa de grupos de estudo altamente contemporâneos, altamente avançadíssimos, né? O cara tá com a faca e o queijo na mão. Ele volta para a Argentina porque ele está namorando uma estrela midiática, uma estrela de cinema, uma estrela de televisão, não sei bem o que era aquela estrela lá no caso, né? Mas o cara aparentemente ele está numa vibe muito melhor do que desse professor Marcelo. Ele está nessa vanguarda da filosofia, ele está vendo outras questões, ele tem uma carreira sólida no exterior, né, fora da Argentina, na Europa, coisa e tal, né? Enquanto que o nosso Marcelo era um cara mais tradicional, que ficava ali na universidade, em Puan, dando suas aulas, coisa e tal. Mas com o tempo, o que vai acontecer? Esse amigo dele, né, que estava na vanguarda, coisa e tal, ele começa a dar uma cavadinha para ser o catedrático, né, da Universidade de Puan, né, no caso. E se isso acontecesse, ia significar que o Marcelo, que estava dentro daquela visão mais tradicional de se ensinar filosofia, o Marcelo ficaria desempregado, né? Porque o cara ia querer colocar estudos de vanguarda na nossa universidade. Então, o Marcelo, coitado, ele dá tudo errado na vida dele, né? A gente vai vendo ele só sendo esculachado o tempo todo por tudo e por todos, entendeu? Num tom de comédia bem forte, bem escrachado. É importante falar isso, né? O filme ele tem um gosto de comédia muito forte, tá? Agora é interessante a gente perceber, né? Como essa coisa de estudar filosofia, né? Essa filosofia mais tradicional parece uma coisa ultrapassada, parece uma coisa que não tem importância nenhuma, né, coisa e tal. E a gente meio que viu isso acontecendo aqui no Brasil, né? Principalmente quando começou a se falar da reforma do ensino médio, né, que se tirou horas, né, aula, né, de disciplinas de humanas como filosofia, história, sociologia, coisa e tal. Então a gente meio que valoriza, né, o pensamento, essas disciplinas que
trabalham mais o pensamento, né, no caso, né, a gente se sentia ali um pouco representado por esse professor Marcelo, né, que está sendo esculachado de todos os lados, né, por esse pensamento mais de vanguarda, coisa e tal. Pois bem, a gente vai ter várias situações ali inusitadas pelas quais o Marcelo passa, né? O Marcelo é feito de capacho por todo mundo, é feito de gato e sapato por todo mundo, coisa e tal. Perdão. E de repente os colegas deles, né? Os colegas dele que não concordam com esse professor de vanguarda, vamos dizer assim, sendo catedrático, né? Começam a estimular o Marcelo a participar do concurso para ser professor catedrático, porque ele, como primeiro discípulo do professor anterior, né, no caso, né, que era o catedrático, ele tinha meio que a obrigação de lutar para manter o legado do professor antigo contra esse professor mais vanguardista que apareceu do nada, né? Perdão, gente, que está dando uma cavadinha para entrar na universidade. O que acontece, né? Ele acaba, né, o professor mais de vanguarda acaba vencendo a disputa, acaba vencendo o concurso, mas ao invés dele demitir o Marcelo, ele vai precisar do Marcelo, ele diz que não tem conhecimento da estrutura de Puan, que tem alunos demais, coisa e tal, perdão, e que ele achava que o Marcelo devia continuar, porque o legado desse professor mais antigo tinha que se juntar com essa visão mais vanguardista. Só que tudo vai por água abaixo quando, né, o filme ele se passa na Argentina, coisa e tal. A gente se lembra que a Argentina, de repente, teve uma fuga de dólares, né, enorme, né, não ficou um centavo de dólar no país, né, no caso, em suas reservas, né, foi tudo para o exterior, né. Perdão. E a Argentina mergulhou numa crise ferrenha, né? O que significou inclusive o fechamento de todas as universidades públicas naquele momento, né? E isso é falado no filme, e aí esse professor de vanguarda com carreira na Europa simplesmente não sabia o que fazer diante daquela situação calamitosa toda, e ele precisou da ajuda justamente do Marcelo para a universidade se mobilizar, né? Eles fizeram uma aula pública no meio da rua, né, para interromper o trânsito, coisa e tal. E o filme termina, né, com a polícia chegando lá, metendo gás lacrimogêneo em todo mundo, metendo a porrada em todo mundo, né, e ainda prendendo o Marcelo, né, que era o cara que, perdão, acabou encabeçando esse movimento, porque o outro lá, com carreira na Europa, não tinha um segundo de experiência de ser um professor universitário na Argentina, né? E o filme, e aí o nosso Marcelo, que estava com a sua honra, né, com a sua importância, né, sendo sacaneada, sendo tolhida, sendo humilhada por todo mundo, de repente ele volta a ser o cara importante de novo ali, né? E depois que ele fica preso, né, ele tinha sido convidado para dar um curso na Bolívia, né? Para meio que uma professora universitária boliviana chama ele para dar um curso na Bolívia, né? E o filme termina com ele dando esse curso na Bolívia, mas com ele cantando a capela, né, uma música que foi pedida para ele cantar quando houve um encontro, né, dos professores lá de Puan, né, na casa do professor catedrático que havia morrido, né? E ele tentou cantar a capela, mas quando ele tentou cantar a capela, ele foi cortado totalmente pelo amigo dele, né, lá do exterior, né, que sabia tocar piano, sabia fazer de tudo, né? E ele acabou não conseguindo cantar a capela, então ele vai cantar essa música a capela nesse curso da Bolívia que ele aparece no final do filme. Quer dizer, o filme termina de uma forma bem bonita, né? Para ser meio que um contraponto, né, aquele final calamitoso que teve, né, de você ver as universidades argentinas sendo fechadas, aquela crise econômica desgraçada que aconteceu na Argentina há alguns anos atrás, né, que desgraçou demais a Argentina naquele período, né, e agora o cinema está mostrando isso, né, para a gente também. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, vale muito a pena ver esse filme, tá?
Desejo vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.